Bom dia, meus irmãos. Que bom poder estar aqui nessa manhã para podermos adorar o Senhor, estudar da sua palavra, crescer na palavra do Senhor. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus generoso, que tem nos dado a oportunidade de poder crescer no conhecimento, na graça da sua palavra. Deus abençoe cada irmão aqui presente. Nossa lição de hoje é a lição de número 9, você já pode deixar a sua revista aberta aí na lição de número 9. Quem escreveu a lição de hoje foi o pastor Marcos Lopes, meu amigo, meu colega. A gente sempre se encontra, quando tem a oportunidade, bate aquele papo, deixa a nossa conversa em dia. Devemos estar orando pelo pastor Marcos Lopes, homem de Deus, servo do Deus Todo-Poderoso. A nossa lição é a lição da nossa Convenção Batista Fruminense. Que bom poder estudar essas lições maravilhosas, que hoje vamos falar palavras de encorajamento. Precisamos estar firme e forte para crescer diante de Deus. Quero também abraçar todos vocês das redes sociais, a você que nos acompanha através do Instagram, do Facebook. Você está no caminho certo, lendo a palavra de Deus, crescendo nesta palavra de Deus. E a minha palavra para você é que você coma, beba, e também caminhe com a palavra de Deus no coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Aproveito a oportunidade para pedir a você, para convidar todos da sua casa para esse momento tão especial. Não deixe ninguém de fora. Esse é um momento único, esse é um momento muito especial. Então, você que está nos acompanhando no Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, também nos acompanha pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo e o Facebook do pastor Helenilson Terra. Aproveite, beba, coma, saboreia tudo isso que o Senhor tem para você. Abençoa a sua casa com as bênçãos do Senhor. Não deixe seus filhos, seus netos, todos devem participar. Deus abençoe a você. Nós vamos, neste momento, cantar um dos nossos hinos, o hino 162, Vigiar e Orar. Deus, Ele tem recebido a nossa adoração. Somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, uma igreja que ama você, e nós estamos aqui no bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, a pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, pouco mais de 12 mil habitantes, mas somos uma igreja forte, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós gostamos de cantar para o Senhor, o hino 162. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia a calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam, mas de Deus a voz de amor
recorre à oração, evita a guerra e goza a paz como o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E contra Deus, prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiai, sim, orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiai, sim, orar. Obrigado à nossa ministra de música, a irmã Ruth Mara, Deus abençoe. Quero convidar a irmã Maria Júlia, essa serva de Deus que vai estar orando ao Senhor neste momento. Nós vamos estar intercedendo pelos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram recuperados das enfermidades, por aqueles que estão entubados nos hospitais e também pelas famílias enlutadas. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai está no céu. Pai de amor, mais uma vez elevo meus pensamentos a Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de Ti, Pai. Ó Deus, venha, Senhor, a cada dia, Senhor, aumentar, Senhor, a nossa fé, Senhor. Venha nos dar, Senhor, sabedoria, para que possamos, Pai, a cada dia melhor Te servir, Pai. Cuida de cada um de nós. Ó Deus, eu venho a Te pedir, esteja abençoando, Senhor, o nosso pastor, Senhor Helenilson, juntamente com a esposa dele, Pai. Esteja abençoando também nosso pastor Elvison, junto com a nossa irmã, Senhor Raquel, a esposa dele. Cuida, Senhor, dessa família, que eles possam a cada dia estar sempre, Senhor, com esse propósito, Senhor, de louvar e bendizer o Teu nome. Pai, muito obrigado, Pai, apesar de tantos problemas, Senhor, dessas epidemias braba, mas nossa igreja, Senhor, nunca ficou, Senhor, sem realizar, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Continue abençoando, Pai, fortalecendo e ensinando nós a cada dia, Pai, sermos, Pai, um bom servidor a Ti, Senhor. Porque, Senhor, tudo, Senhor, temos que dar graça, Senhor, ao Senhor. Ó Deus, esteja abençoando, Senhor, as famílias lutadas, Pai. Dá, Senhor, conforto, Pai. Dá, Senhor, força e vitória para esses familiares. Ó Deus, esteja abençoando também, Senhor, aqueles que estão internados, Pai. Cuida de cada um. Seja lá qual for o problema, eu te entrego nas Tuas santas mãos. Que o Senhor venha fazer na vida de cada um aquilo que for a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por tudo. Aumenta, Pai, a cada dia a nossa fé e ensina nós cada dia melhor Te servir. Esteja abençoando, Pai, o restante, Senhor, do trabalho, que nós possamos guardar em nossos coração e que isso venha, Senhor, os trabalhos, venha servir de alimento espiritual para a nossa alma. Muito obrigado por tudo, não só hoje, mas para todos sempre, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmã Maria Júlia, irmãos. Nós queremos, nesse momento também, lembrar os irmãos que hoje nós vamos estar dando abertura no na nossa campanha de missões nacionais. E aqui está o nosso tema, porque Ele me amou
tá? Porque Ele me amou. Esse é o nosso tema. O pastor Elvison Mesquita vai estar dando toda a abertura, nossa campanha de missões nacionais. A nossa igreja ama missões. Os pastores desta igreja já foram no campo de missões. Eu fui várias vezes no Nordeste, alguns estados do Nordeste, como Bahia. Já tive no campo missionário da Bahia. Passei por Pernambuco, também pelo Piauí, várias cidades, vários municípios do estado ali do Piauí. Eu trabalhei em 2 cidades ali do estado do Piauí, que foi Jacobina e Paulistana. Também nós já tivemos em Teolândia, na Bahia, passamos por Petrolina, onde também deixamos ali a marca missionária, Pernambuco, e a gente tem um objetivo de continuar missões. O pastor Elvis é auxiliar aqui da Igreja Batista do bairro Novo Mundo, também fez missões na Colômbia, então a nossa igreja tem motivo de sobra para fazer missões. Os 2 pastores são missionários, os 2 pastores trabalharam no campo de missões, e os irmãos são missionários. Todos os nossos irmãos gostam de ofertar para missões. Então, hoje à noite, na abertura da campanha de missões, cada irmão traga uma oferta. Não se importa com o tamanho da sua oferta. Se for R$1, R$2, não importa a sua oferta, que seja uma moedinha. Traga hoje à noite uma ofertinha que nós vamos estar dedicando essa oferta para missões nacionais. Então, eu conto com os irmãos. Hoje à noite, nós vamos estar dando abertura na campanha de missões. Deus tem nos abençoado de uma maneira tão especial que o nosso coração derrama de alegria por servir um Deus tão generoso. Sempre falamos que missões nasceu no coração de Deus. Se missões nasceu no coração de Deus, está no meu e no seu coração. Façamos missões. Traga a sua oferta hoje à noite para missões. Vamos também hoje à noite estar anunciando a semana de oração. Esse ano vai ser diferente. Todos os anos nós fazemos na segunda semana de setembro. Esse ano vai ser a primeira semana. Vai começar na segunda-feira, dia 31 de agosto. E nós vamos até sexta e na segunda-feira nós vamos fazer um encerramento especial na campanha de missões. Então, todos aqueles que vão estar trabalhando durante a semana devem estar aqui, se possível, na segunda-feira para o encerramento com o pastor Elvison, que ele vai estar dirigindo o trabalho do último dia, que vai ser na segunda-feira. Então, Deus abençoe a todos vocês. E você que está nos acompanhando através das redes sociais, se você quiser ajudar também na nossa campanha de missões, pode ficar à vontade. Procure um membro da Igreja Batista do bairro Novo Mundo e fala que você está orando. Ou manda pelas redes sociais a sua mensagem. Você pode acessar agora o Facebook da igreja ou do pastor Helenilson, do Instagram da igreja, e escrever: pastores, igreja, nós estamos também na campanha. Estamos orando pela campanha da igreja. E a nossa igreja também está em campanha. Então você leva a sua oferta para a sua igreja, tá? Para ajudar os nossos missionários. Os nossos missionários estão nos campos e eles precisam de sustento. Eles precisam do arroz, do feijão, do mantimento para viver. E precisa também da sua oração. Ore e contribui. Então, essa é a maneira de você nos ajudar na campanha de missões nacionais. Vamos à nossa lição de número 9. Nós temos um texto de Josué, capítulo 1, e eu gostaria de ler. Vou pedir aos irmãos ali da multimídia que coloque para nós Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos estar lendo. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aí do lado do seu smartphone, do seu celular, ou aí também do lado do seu notebook, computador. Mas também você, se não tiver a Bíblia nesse momento, você pode nos acompanhar, tá? Está aqui do meu lado, você pode acompanhar, aqui já está o texto que vamos estar lendo.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem vou te desamparar. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe darei. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Amados, o nosso tema é palavras de encorajamento. Palavras de encorajamento. Um detalhe nesse texto que lemos, os irmãos foram observar, ler nos contextos, os irmãos vão observar que Josué era um jovem. Era um jovem, é verdade. E, como jovem, Deus escolheu ele. No contexto, os irmãos vão observar que desde pequenino, desde pequenininho, Josué, ainda quando criança, ele gostava de estar ali na tenda. Enquanto Moisés estava dando a palestra, a pregação, aconselhando, ele estava ouvindo. Ele era uma criança que amava ouvir a palavra de Deus. E Deus já foi preparando aquele jovem para que ele crescesse e dirigisse um povo. Agora, Deus escolheu um jovem, logo assim que Moisés subiu o monte para orar. Só que ele subiu para morrer. Moisés subiu o monte para morrer. E lá ele não voltaria mais. Ele ficou lá no monte. Quando Moisés passou o cajado para Josué, Josué ficou preocupado. E eu vou dizer uma verdade pura para os irmãos. Josué ficou temeroso. Vamos falar uma verdade pura, crua e nua. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Porque ele era muito jovem. Vamos pensar que ele era um jovem de 25 a 30 anos, para dirigir uma nação. Quando eles saíram do Egito, eram mais de 600 mil pessoas. Estava sobre os ombros de um rapaz. E ele tinha essa responsabilidade. Moisés subiu, não voltou. Josué ficou preocupado. Eu acredito que ele mandou uma comitiva para procurar Moisés e não achou. Moisés, eu acredito que ele lá no monte, naquela montanha, ele ajoelhou para orar. Eu acredito que ele falou: Senhor, o meu espírito está pronto. E ele ali arreou, quer dizer, morreu. O corpo de Moisés não foi achado, ficou lá. Satanás queria pegar o corpo de Moisés e o arcanjo de Deus não deixou. Vocês vão achar isso lá no livro de Judas, tá?
E ele não deixou apanhar. Sabe por quê? Porque ele poderia usar para para as maldades. Deus não deixou. Josué, ele preocupado, ele começou a orar. Ele começou a buscar o Senhor, um jovem orando o Senhor. Senhor, tu me deste essa responsabilidade e eu preciso do Senhor. Aí eu penso em um jovem pastor. Quando ele vai assumir um ministério numa igreja onde tem muitas pessoas já de experiência, aqueles diáconos com mais de 60 anos, mais de 50 anos, e um jovem pastor de 25, 30 anos que vai assumir um ministério, e os irmãos dizem, é muito jovem. Para lá. Juventude nunca pesou na balança, o que manda é Deus. Olha que Josué tinha mais ou menos de 25 a 30 anos. Mas Deus chamou Josias, que tinha 8 anos de idade. Jeremias tinha 9 anos de idade. Para Deus não tem idade. Porque quem fala é Deus, quem administra é Deus, quem manda é Deus. Olha que Jeremias, ele falou com o Senhor, ele replicou, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias teve medo, ele teve medo, como Josué teve medo. Só que o Senhor diz para Jeremias, eu, Deus, estou com você, não tenha medo, vá, continue, fala para o povo, você vai comandar o meu povo, porque você é uma criança, mas o seu Deus, ele é um Deus de experiência, é um Deus de milagre, é um Deus poderoso. Deus, ele é um Deus que encoraja. E Josué, ele precisava disso. Ele precisava de um Deus que encorajasse ele, alguém forte. Porque no ministério, Josué iria enfrentar opositores. A oposição está em todos os lugares. Tem oposição na política, tem oposição na sociedade, tem oposição lá no emprego onde você trabalha, tem oposição na igreja, até no céu teve oposição. O Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, ele queria apanhar o lugar de Deus. Todo lugar tem oposição. Mas Deus é um Deus que encoraja, é um Deus poderoso. E olha que o medo causa um estresse, o medo causa ansiedade, a ansiedade causa tremura pelo corpo. E quando a gente tem aquela tremura pelo corpo, é como que aquilo fosse lá para o estômago. Desce ali uma gastrite, uma hérnia de hiato, e a gente começa a tremer, a ficar com medo. E se a gente não enfrentar o medo, a gente vai se esquivar e vai ficar ali parado. Nós temos que ser maior do que o medo. As pessoas têm medo. Josué também teve medo. Mas quando Deus falou, você pode, levanta-te. Muitas das vezes a gente vê pessoas que têm medo de enfrentar as lutas, têm medo de uma realidade. Tem medo de ser pai, tem medo de ser mãe, tem medo de ter uma família, tem medo de ter um cargo na igreja, tem medo de trabalhar para o Senhor. Enfrente esse medo. Bota esse medo lá embaixo dos seus pés. Bota esse medo para correr. Domina esse medo. Porque a única forma, na verdade, a única forma de enfrentar o medo é orando ao Senhor, é trabalhar para o Senhor, é ficar à disposição do Senhor, é fazer algo no reino de Deus. A gente precisa vencer o medo. E a Bíblia diz que Josué, ele venceu o medo. Olha o que está escrito aí. Palavras de encorajamento. O que fazer quando a missão é grande? É grande demais para a nossa capacidade. Foi o caso de Moisés também, de Josué. Moisés, o profeta que fala com Deus face a face, acaba de morrer. Vamos seguir. Acabou de morrer. E agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué. Olha o que diz ali. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão
e entrar na terra que eu estou para te dar, para dar aos israelitas. Vamos seguir à frente, que vai nos dizer? Josué tinha um rio de não pouca profundidade, que precisava ser atravessada, o Rio Jordão. Josué tinha à frente um povo e alguns milhões de pessoas que acabaram de perder um grande líder e também a sua referência de comunicação com Javé, ou Javé, às suas costas, a terra prometida. É verdade. Olha, uma ocasião eu fui ao Nordeste, e quando eu cheguei numa cidade, lá no interior da Bahia, uma igreja estava de luto, porque o seu pastor acabara de morrer. E não tinha um pastor auxiliar, e a liderança da igreja estava ali preocupada. E as igrejas começaram a orar, para que a liderança da convenção, da região, da associação regional, pudesse ir ali para dar uma direção. Não tinha um líder naquele momento. E nós começamos a orar para que Deus pudesse resolver aquele problema. Era uma igreja batista que o seu pastor acabara de morrer. E os irmãos estavam preocupados. E agora? Quem há? Era muito no interior. E olha que a Bíblia nos diz agora categoricamente, o nosso estudo, nos diz categoricamente que Moisés acabara de morrer. E Moisés já vinha trabalhando e falando, é você, Josué, que vai ficar. A responsabilidade é sua. Josué viu o povo atravessando o Mar Vermelho com uma liderança forte e poderosa de Moisés. E agora Moisés acabara de morrer e não chegou a atravessar o Rio Jordão, e a missão era dele. E ele ficou preocupado, e agora? Eu tenho que atravessar esse rio é fundo, é perigoso, e este povo está acreditando em mim, porque Moisés colocou a mão sobre mim e disse, você é o líder. E ali estava um povo, uma parte daquele povo era fiel, orava o Senhor dia e noite, vivia com os joelhos latejando, doendo de tanto orar ao Senhor Todo-Poderoso. Mas uma parte daquele povo estava ali para ver a vida de Josué, para ver o fim de Josué, para ver que ele não iria atravessar aquele rio. Ali havia um povo incrédulo, como nas nossas igrejas evangélicas há um punhado de crentes incrédulos, querendo ver o mal de A ou de B. Só que Josué, ele confiava em Deus, desde pequenininho, ele estava ali diante de Deus, desde pequenininho ele era muito fiel ao Senhor, e ele tinha certeza que o Deus que foi com o seu grande líder, o seu pastor, e seria com ele também. Josué acreditou, e quando ele chegou diante do Rio Jordão para atravessar, os membros daquela igreja que acompanhava ele, que precisava atravessar para o outro lado, alguns ficaram rindo, agora eu quero ver se esse rio vai abrir, se ele tem o poder como tinha Moisés. Josué fez com que os sacerdotes descessem à beira daquele rio, com a arca, e de maneira que eles ficavam olhando, eles vão entrar no rio, e vão afogá-los, vão morrer afogados, e de maneira que aquele sacerdote descia, com aquela arca da aliança, o rio ia se abrindo, as águas iam se distanciando uma da outra, houve um distanciamento de águas. O fundo do rio ficou aberto, e o povo atravessou. E todos glorificavam a Deus pelo poder e a coragem de Josué, na qual Deus lhe deu essa coragem dele atravessar o rio. Que coisa maravilhosa, ele atravessa o rio. Deus sempre esteve com Josué. Deus está com você também. Deus está conosco. Esse é o Deus que dá coragem. Somos capazes de vencer o medo quando colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. Tem muitas pessoas que ficam tremendo em casa, não quer sair. Para com isso.
Você tem que enfrentar esse inimigo face a face. Enfrenta esse medo. Olha o que diz o próximo passo. Ponto 1. A questão do medo é a ansiedade. Vamos trabalhar nesse ponto. A questão do medo é a ansiedade. Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país, tá? O Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas, tá? O Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas. Diz aí que são 18 milhões e 600 mil pessoas que convivem com transtorno de ansiedade. 18 milhões, mais de 18 milhões de pessoas que convivem com transtorno de ansiedade. Agora, vamos pensar, por que isso? Tudo isso por causa do medo. Tudo isso por causa do medo. O medo nos causa esses problemas. Precisamos vencer o medo. A ansiedade, o medo causa ansiedade. Quando nós temos o medo nos paralisa. Há muitas pessoas paralisadas, não querem sair de casa. Eu não posso sair, eu tenho medo de ter responsabilidade. A única forma de você ficar curado do medo é enfrentando o medo. Você tem que procurar um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista, um médico especialista, que é o psiquiatra, ele vai tratar de você. Mas ele vai sempre dar uma palavra: enfrenta o medo. É assim que eu falo para aqueles que me procuram: enfrente o medo. Vai cantar, vai ouvir música, vai assistir televisão, vai ouvir bons conselhos, vai à igreja, não importa a igreja. Alguém chegou e disse: olha, eu não sou evangélico, eu frequento outra igreja. Vai à igreja, ouça as palestras, ouve as palestras, ouça tudo, guarde o que é bom, viva hoje, um dia de cada vez. Se você tem um sonho, lute pelo seu sonho. Lute pelo seu sonho. Eu estou muito feliz, porque Deus me deu uma felicidade que transborda dentro de mim. Transborda dentro de mim um casal, não sei se eles estão assistindo nesse momento, a Escola Bíblica Dominical nessa manhã, mas eles vinham sempre aqui, casal de longe, eles ligavam: pastor, o senhor vai a Cardoso? Eu vou estar, podemos ir? E vinha o casal. Que casal maravilhoso. Aquele casal já me considerava como pai, eu já considerava um filho e uma filha. E eles vinham, conversavam comigo, os dois conversavam um com o outro na minha frente, tratavam dos assuntos, eu ficava ali, entrava no meu ouvido, saia no outro, eu guardando, apontuando, e eu disse: você tem um sonho? E aquela jovem disse: tem um sonho, mas eu tenho medo desse sonho. Eu falei assim: mas por que você tem medo desse sonho? Por causa dos problemas. Mas você tem que enfrentar o medo. Você não pode parar de sonhar. Você precisa realizar o seu sonho, mas na presença de Deus e confiando em Deus. Ela disse para mim assim: é o que eu mais quero, pastor, é realizar esse sonho. Ela está toda feliz, porque o sonho está concretizando. Na verdade, já concretizou. Eu acredito que ela está com 4 meses de gravidez. Acredito que está 4 meses de gravidez. E olha que ela tinha medo, mas ela venceu o medo, e ela ligou para mim: pastor, Deus me deu a graça, e eu estou vencendo o medo, eu estou dominando o medo agora é meu servo. Aleluia. O medo é meu servo. E ela está toda feliz, a família está feliz. A mãe do rapaz só vive mandando felicitações para mim, de felicidade, que Deus fez uma obra maravilhosa, me colocou no caminho do seu filho, da sua nora. Foi Deus mesmo que fez isso. Precisamos vencer. Às vezes nós colocamos o medo como maior do que os nossos sonhos.
Josué precisava atravessar o rio, ele precisava ir para o outro lado, ele precisava vencer aquilo ali, porque ele tinha um sonho. E o sonho dele era atravessar. E ele atravessou. E ele foi para o outro lado. E ele venceu. O ponto 2 vai nos falar sobre se preocupe com o que deve se preocupar. Com o que deve se preocupar. Olha o que diz ali, quando ele diz assim, o estoicismo apresenta um princípio muito interessante. Quer dizer, aqueles historiadores, aqueles que apresentam as histórias e busca o passado, e ele diz que para você identificar aquilo que pode controlar, ele diz que você identifica aquilo que pode controlar. A valentia demonstrada por Josué quando envia um espia, mas neste momento ele é líder do povo e o contexto é diferente. Deus garante, tá? Deus garante. Ele está com você. Aí nós observamos aquilo que Josué poderia fazer. A questão era enviar o espia. Mas neste momento ele é líder de um povo e o contexto é diferente. Deus garante Josué e ele vai fazer aquilo que está na mente dele, porque foi Deus que colocou na mente de Josué. Josué estava preocupado. A verdade é que a preocupação nos machuca. Às vezes a gente antecipa as dores, os problemas. Nós não podemos nos preocupar tanto. Nós temos que confiar em Deus. Josué sabia que ele poderia controlar o medo. Está ali. Estoicismo. Ele poderia controlar. Ele vai controlar. Ele tem o poder de controlar. Você pode controlar o seu medo. Você pode controlar o seu medo. Não só controlar, mas você vai dominar ele. É como que você tivesse uma cadeia. Imagina uma cadeia de botar bandido. Você vai pegar o medo, vai botar dentro daquela cadeia, fechar a porta e segurar com a chave. Fica com a cadeia na mão. Você fica aí, medo. Tá? A ilustração, estou dizendo agora. Você botou o medo dentro da cadeia, trancou e a chave é sua. Eu controlo o medo. Não deixe a porta aberta, porque se você deixar a porta aberta, o medo entra em você e você começa a tremer e você não vai realizar os seus sonhos. Realize os seus sonhos. Vença o medo, deixa o medo dentro da cadeia, domina o medo, realiza o seu sonho, corra atrás dos seus sonhos. É isso que a lição de número 9 está nos dizendo nesta manhã. Vença o seu medo, realize os seus sonhos, não tenha medo de ser feliz, confia no Senhor, mas para isso, você tem que colocar a sua vida à disposição do Senhor. Você tem que acreditar no Senhor, você precisa viver para o Senhor. Procura uma igreja de Jesus Cristo e ali acompanha todo o movimento espiritual, deixando Jesus Cristo cuidar da sua vida. Vença o medo. Deus tem projetos para você. 2.1, Deus garante a Josué e ele fará. Que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida. E que assim como esteve com Moisés, estaria com ele. Que não o deixaria e nem o desampararia. Deus não esteve ali o tempo todo. Ninguém poderia resistir Josué. Ninguém pôde resistir Moisés. Houve uma ocasião, os irmãos podem ler lá o contexto do povo que saiu do Egito, que quando Moisés estava dirigindo, atravessou o mar, foi para o outro lado, e ali o povo armou a tenda, cada tribo as suas tendas, e eles ali estavam vivendo esplendidamente, regaladamente. Água o Senhor dava, o pão o Senhor dava, a sombra o Senhor dava, aquela brisa mansa o Senhor dava. O povo estava vivendo bem, mas o povo estava insatisfeito com Moisés. E aí houve uma rebelião, já queria dividir. Havia ali um grupo que não queria mais Josué, ou seja, Moisés.
Não, chega. E eles então começaram a reunir. Não é assim quando as pessoas querem dividir igreja? Começaram a reunir nas tendas. Nós vamos tirar Josué, nós vamos tirar Moisés. Nós não queremos mais Moisés na frente da igreja. Nós não queremos mais esse líder na frente da igreja. Nós vamos tirar. E aí começaram a reunir os grupinhos. E sabe o que aconteceu? Moisés foi sabedor desses montinhos. E então Moisés falou, então vamos reunir. Aqueles que estão comigo, vêm pelo lado de cá. Aqueles que estão contra mim, ficam do lado de lá. Foi a ordem de Deus, amados. Foi a ordem de Deus. Vamos fazer a divisão. Quem está a favor de Moisés, fica pelo lado de cá. Quem está a favor quem é contra Moisés, fica do outro lado. Ficou um grupo grande do outro lado. E aí, o Senhor falou para Moisés, agora você pode orar. E Moisés então orou. Quando Moisés acabou de orar, sabe o que aconteceu? A terra abriu. E todos aqueles que eram contrários foram tragados, foram para a profundeza da terra. Porque era contrário à administração de Moisés. Não podemos ficar contrário à administração de Deus. Deus falou para Josué, eu fui com Moisés, serei com você. Não tenha medo de ser feliz, acredita em mim. Eu sou o Deus que não desamparo o fiel. Eu tenho um sonho, Josué. O meu sonho é de você levar o povo para o outro lado. E eu sei que é o seu sonho. Continua mantendo vivo o seu sonho, que você vai chegar lá. E ele foi. Ele teve postura. 2.2. Ele teve postura. Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura, tá? E aí ele diz coragem, é repetida 3 vezes no verso 9. Deus dá a maior ênfase, não fui eu que te ordenei, não foi eu que te dei a ordem, seja forte, seja corajoso, não se apavore, o crente não pode se apavorar. Não se desanime, seja alegre, seja constante. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que te mandei. Todos nós temos medo, querido. Às vezes nós temos medo sim, ué. Quem disse que nós não vivemos sem medo? Temos medo. Há alguns anos atrás, quando um carro bateu na frente do meu carro, me desgovernou e eu tive medo. Só que quando rodou tudo, a minha cabeça não viu mais nada, eu não sabia o que aconteceu, só fui acordar quando eu estava lá embaixo, na pirambeira, preso com duas linhas daquela de arame, que me segurou e não deixou o carro capotar. E quando eu cheguei ali, eu disse, glória a Deus, Deus salvou a nossa vida. Todos nós temos medo. Mas nós temos que vencer o medo. Não podemos ter aquele medo de deixar a gente esquivado, parado, estacionado, sem querer vencer e atingir o nosso objetivo. 2.3 vai nos dizer que Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Versículos 7 e 8... eu marquei ali uns apontamentos nesses versículos, nesses 2 versos, que diz para ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, primeiro, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Vamos ficar um pouquinho nesse versículo aí. Não te desvie. O crente, ele tem que ter identidade. Sabe o que é identidade? Você nasceu, e aí, hoje já sai de lá registrado, né? Com documento, certidão de nascimento, e logo após você vai tirar uma identidade, o CPF da criança. Tá? Então toda criança hoje pode ter uma identidade. Toda criança pode ter um CPF, então tem uma identidade. Uma identidade vai identificar você naquele estado que você nasceu, que você tem um número.
Você tem um número na sua identidade. Então você é do estado do Rio de Janeiro, você é do estado da Bahia, você é do estado de Minas Gerais, você é do estado do Maranhão, você é do estado de São Paulo, não sei, você é daquele estado. Sua identidade identifica de onde você é. Por onde quer que você andar, você vai ter a sua identidade, de outro estado ou daquele estado. Então você tem uma identidade. Eu tenho uma identidade, eu sou cristão. Eu sou de Cristo Jesus, eu não vou mudar as denominações das suas identidades, suas doutrinas. Eu sou fiel às minhas doutrinas bíblicas, sou batista, não sou contra as outras denominações. Cada um tem a sua identidade e vive bem cada membro na sua identidade, como batista, como a igreja tal, tal e tal, por aí. Nós temos que manter a nossa identidade. Como denominação batista, eu não vou conseguir mudar a minha identidade, porque eu já nasci assim, eu aprendi assim, eu convivo assim. E ali Deus, Ele quer fazer de Josué uma pessoa que mantém a sua identidade. E a sua identidade ele não mudaria. Era do Senhor e acabou. Ele não faria acordo com ninguém. Havia um grupo ali que queria fazer acordo, e Josué não aceitava acordo de corrupção, porque ele tinha um caráter, e o caráter quem deu foi Deus. Deus amoldou a ele naquele caráter cristão, ele tinha uma identidade. Só que algumas famílias ali não tinham identidade, como a família de Acã. Eles não tinham identidade, eles tinham coragem, mas muita coragem, de roubar. Mas não tinha coragem de viver para o Senhor. No entanto, morreram apedrejados, porque não quiseram servir o Senhor. Então ele diz, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mantenha a sua direção. Olha o que diz a parte seguinte. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Não aparte o livro desta lei. Você tem uma identidade cristã, não aparte da sua boca, da sua mente, do seu pensamento, a Bíblia. E diz ali na frente, medita nela de noite, medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí. Esse bem-sucedido, as pessoas confundem. As pessoas pensam que é bem-sucedido financeiramente. É por isso que nós temos crentes aí vivendo uma hipocrisia tremenda. O crente não pode sofrer, o crente não pode isso, o crente tem que ser rico, o crente tem que ter empresa. Mentira! O crente tem que ser bem-sucedido espiritualmente. A luz da Bíblia só mostra isso. A luz da Bíblia não mostra finanças, não. Mostra espiritualmente. Vamos concluir? Talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fará algo como Josué, e então vê o quê? Vem o quê? As preocupações. Eu estou preocupado. Vamos lá que você tem uma empresa. Eu estou preocupado porque o dinheiro não vai dar. Eu estou preocupado porque eu estou ganhando muito dinheiro, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo outro. Aí vem as preocupações, eu tenho que comprar mais. É assim. Eu não estou preocupado com meu filho, eu estou preocupado com meu neto, eu estou preocupado com essa doença, eu estou preocupado com essa pandemia, e aí você não consegue servir o Senhor. Precisamos vencer as preocupações. E a única forma de vencer as preocupações é doando a nossa vida para o Senhor. É deixar a nossa vida diante do Senhor. Para vencer as preocupações, não existe outra solução, a não ser Jesus. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você. Se você quer vencer as preocupações, Deus tem uma missão para você.
Você precisa abrir os olhos para o Senhor, abrir o coração para o Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, porque Deus tem uma missão. Chega de sofrer. As pessoas botam nos canais de televisão assim, chega de sofrer. E eu confirmo, chega de sofrer. Dá a sua vida para o Senhor, trabalhe para o Senhor, não fica pedindo riqueza, dinheiro, empresa, solução. Coloca a sua vida diante do Senhor e deixa. Então, saiba que em primeiro lugar, Deus tem o que para você? Uma missão. Você precisa trabalhar, você precisa fazer algo para o Senhor. Segundo, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Aí, confie nas promessas de Deus. Você confia em Deus, corra atrás dos seus sonhos. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Se você confia em Deus, sonhe, realize o seu sonho. O que você está querendo nessa vida? O que você quer realizar? Você quer casar? Você quer ter uma família? Você quer ter um filho? Você quer que os seus filhos cresçam na graça do Senhor? Sonhe! Realize o seu sonho, confiando em Deus. Pode ter certeza disso. Se a gente não confiar em Deus, a gente não vence os nossos sonhos. Sonhe! Mas sonhe na presença de Deus, confiando em Deus, trabalhando para Deus. Por último, que é o terceiro, sentir medo é normal e natural. É muito normal sentir medo. De quando em quando a gente sente o medo. Mas aquele medo natural, aquele medo normal, aquele medo saudável. É verdade, tem um medo saudável. O medo saudável, ele nos protege. Mas aquele medo que nos causa estacionamento, que nos deixa estacionado, aquele medo que nos causa dor, que nos causa tristeza, que nos deixa enclausurado, esse medo, por mais demasiado, não presta. Mas o medo saudável, ele nos protege. Às vezes você quer fazer algo e tem medo. Aí é algo tremendo, então ora ao Senhor. Continua orando ao Senhor. Continua orando ao Senhor. Deus vai te responder. Esse medo saudável nós temos que ter. Quem não tem esse medo saudável? Mas o medo, por demasiado, ele não presta. Ele nos causa sofrimento. O medo que causa sofrimento, ele não presta. Vençamos esse medo. Tá? Tenha coragem. Faça como Josué. Josué, ele sonhou. E foi no sonho de Deus que ele venceu as batalhas. Josué conquistou a terra prometida. Josué venceu todo aquele povo da além do Rio Jordão. Porque Deus estava com ele, ele tinha coragem e ele tinha um sonho. Eu também tenho um sonho. Meu sonho é que todos os crentes sejam fiéis ao Senhor. Meu sonho é que todos os crentes sejam fiéis nos dízimos, nas ofertas e no relacionamento com Deus. E que todas as pessoas sejam irmãos. A gente está vendo aí hoje uma perseguição, racismo. Essas coisas precisam acabar. As pessoas têm medo de andar pela rua por causa do coronavírus. Anda pela rua, mas faça o essencial. Essa doença veio para dar uma arrumada na casa. As coisas estavam aí por demais abandonadas. Não por Deus, mas as pessoas estavam aí fazendo o que queria. Deus, então, está na administração disso daí. Eu acredito
que esse sonho que eu tenho, todos sendo irmãos, fiéis do Senhor, e acabar com esse negócio de racismo, nós vamos vencer. Vamos vencer. Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre sua família, seja sobre nossas famílias. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Se tivermos aí alguém nas redes sociais que nos encaminhou o pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando pelos irmãos aqui presentes. Nós vamos estar orando por cada irmão aqui presente. Vamos estar orando também pelos irmãos vizinhos da igreja. Nós temos ali nas redes sociais a irmã Jaldeci Vicente. Deus abençoe. A Elza Morales, Deus abençoe nossa irmã. Lucineide Alves, Deus abençoe. Ivanilce Josué Andrade, Deus abençoe, minha irmã. Está sempre na luta, mas está vencendo. Silvano dos Santos Pereira, Deus abençoe, irmão Silvano. Dalva Marques, Deus abençoe, minha amada irmã. Sueli Gomes, que a graça de Deus seja sobre a irmã. A Hélia Miotti, Deus tenha misericórdia e continue abençoando a irmã. Deus abençoe cada um de nós aqui presente. Nós vamos orar. Vamos suplicar o Senhor. Irmã Helenilza, vem cá, por favor. Irmã Helenilza vai interceder a Deus por esses irmãos. Ela vai interceder para que Deus possa estar abençoando todos esses irmãos. E também pedindo pelas pessoas nas redes sociais. Aqui, irmã, no microfone. Vamos orar, a igreja de pé. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, mais uma vez aqui, Senhor, estamos, Senhor, em sua santa casa, para te agradecer, Senhor, e bendizer o seu nome. Peço ao Senhor que esteja orando intercedendo por cada um de nós, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando cada um, ó Pai, a saúde de cada um, Senhor, que possamos, Senhor, também vencer o nosso medo, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, nos corajando a cada dia, Senhor, para vencer a cada luta, Senhor, que venha a nos prejudicar, ó Pai. Toma conta, Senhor, daqueles irmãos que estão em casa enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, visitando cada um deles, ó Deus. Toma conta, Senhor, do nosso pastor, Senhor, que o Senhor possa estar também abençoando a juventude, Senhor, as crianças, ó Deus, tomando conta, Senhor, do nosso Brasil, ó Pai, e dos países, Senhor, de fora também. Muito obrigado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus, não só hoje, Senhor, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Ficamos todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo mais.